O Corinthians se complicou na pré-Libertadores. E se quiser entrar na fase de grupos, vai precisar fazer um jogo perfeito contra o Barcelona de Guayaquil na próxima quarta-feira. Você está na Rádio Coringão e acompanha agora a análise fiel de Barcelona de Guayaquil 3, Corinthians 0. O Corinthians vinha há mais de 20 jogos marcando gols, sem passar em branco. E nesse jogo, o Corinthians não só passou em branco, como levou 3 gols. E esses 3 gols e esse placar, ele traduz exatamente o que foi o jogo. Porque às vezes a gente vê um placar final, olha os melhores momentos e pensa, não, esse time não teve esse volume todo para ter ganhado de 3-0. Mas nesse caso, a gente olha os melhores momentos e a gente fala, 3-0 até foi pouco. Porque no primeiro tempo, o Corinthians se segurou bastante até ter ali o pênalti cometido no final do primeiro tempo pelo Choca. O Corinthians estava conseguindo ali se segurar defensivamente. Mas um time que não ataca, um time que não consegue ganhar segundas bolas, disputas, não tem como esse time fazer gol. Não tem como. Não dá pra fazer por osmose. Tem que jogar. E foi o que faltou pro Corinthians nesse jogo. O Corinthians não jogou. O Corinthians não competiu. O Corinthians não entendeu a dimensão do jogo que ele estava jogando. E o outro time entendeu plenamente e lutou todo o tempo por essa vaga na fase de grupos. Tem o jogo de volta ainda. Nada, né? Não é impossível, mas o Corinthians precisa ter postura jogando fora de casa, porque dá a impressão que é assim, bom, a gente se segura fora de casa e quando jogarmos em casa a gente resolve, porque diante da nossa torcida é diferente. Não dá pra levar a temporada toda confiando que na Neoquímica Arena a gente resolve. Se a gente pensar em questão de Libertadores, realmente empatar fora e ganhar em casa é um ótimo resultado. Porque se o Corinthians empatasse 0-0, 1-1 com o Barcelona e ganhasse na próxima quarta-feira de 1-0, estaria classificado. Só que se você entra em campo com a mentalidade de só se defender para garantir o empate, com certeza você não vai garantir esse empate. Porque a melhor forma de se defender, já diziam, é atacando. Não é você recuando suas linhas, chamando o adversário para cima de você. O Corinthians foi a campo com um esquema tático diferente. E teve uma baixa de última hora, que foi o José Martínez. Que pra mim fez muita diferença no meio de campo do Corinthians. Principalmente por essa questão de combatividade, de competição que o Corinthians não teve. O Ramon Dias optou por jogar com 3 zagueiros. Eu não vou questionar e nem criticar, porque já disse em alguns momentos que talvez colocar 3 zagueiros fosse uma opção para tentar resolver a vulnerabilidade defensiva do Corinthians. Então não vou criticar porque ele colocou 3 zagueiros. Só que eu vou criticar ele colocar 3 zagueiros e jogar com o Hugo. Porque o Hugo é um lateral defensivo para jogar numa linha de 4. Porque ele não vai avançar, ele não vai participar do jogo ofensivo praticamente. Então se você tá com uma linha de 3 zagueiros, você coloca o Bidu. Você coloca o Bidu. Porque aí o Bidu vai fechar espaços, obviamente, não é porque ele vai ficar lá solto, jogando avançado só, ele vai fechar os espaços, mas com a bola, ele vai participar do jogo ofensivo e vai atacar. Então, a minha crítica na saída da escalação é a presença do Hugo e não do Bidu. Então, a escalação completa foi Hugo no gol, Mateuzinho do lado direito, os 3 zagueiros, Félix Torres, Gustavo Henrique e Pedro Choca. Do lado esquerdo, o Hugo. Aí os 2 volantes, como teve essa baixa do José Martínez, foram Alex Santana, que tem um perfil mais marcador, e o Breno Bidon, que teoricamente participaria ofensivamente e também tem capacidade de marcação. Não fez nenhuma coisa nem outra. Aí o trio ofensivo, Garro, Memphis e Yuri, que praticamente foram nulos o jogo todo, porque a bola do Corinthians
não passava do meio de campo. O Corinthians com muita dificuldade. Ele até no primeiro tempo conseguiu se defender bem, principalmente por conta do posicionamento do Gustavo Henrique, que ganhou praticamente todas as disputas aéreas. Ainda bem que o gol que ele fez contra não foi validado, porque eu ficaria muito chateada por ele, porque acho que foi o único jogador que se salvou de fato, que jogou a Vera. Os outros entraram com uma postura de não sei, sabe? Achando que era um jogo treino ou um jogo para cumprir tabela, porque não pareceu que eles entraram com uma postura para ganhar um jogo decisivo, para jogar um jogo decisivo e ganhar. Então, assim, o Corinthians conseguiu ali se defender ao longo do primeiro tempo, mas no ataque, nulo. Teve uma saída do Corinthians praticamente, que o Garro, que não foi bem no jogo, conseguiu puxar um contra-ataque e ele tinha o Yuri livre do lado direito. O Garro foi avançando e não fez o passe. Ele teve 2 oportunidades que dava para ele fazer o passe pro Yuri. Se o Yuri ia fazer o gol ou não, são outros 500. Mas o Garro tinha que tomar a decisão certa e não tomou. Foi, acho que a única escapada de fato do Corinthians no primeiro tempo. Um time que só se defende, não dá, gente. Não tem condições. Então ele estava no lucro aos 42 minutos do segundo tempo de estar levando um empate pro intervalo. Mas aí, num problema defensivo e uma escolha individual equivocada, porque pode acontecer isso, você tá lá se defendendo bem, a bola bater na mão de um jogador de ser pênalti, um jogador fazer uma falta boba, o que foi que aconteceu, porque o João Pedro Tchoca, ele demorou para reagir, né, para ir de encontro ao lance que estava rolando ali, a bola, ele poderia chegar na bola primeiro do que o jogador do Barcelona, ele demora para sair, para fazer essa cobertura, aí o jogador do Barcelona chega na frente, mas ainda assim dava pro Pedro Tchoca só cercar o jogador. Ele não precisava ter feito aquela falta, o jogador estava indo em direção à linha de fundo. O João Pedro Tchoca faz o favor de fazer a falta dentro da área e aí o Barcelona converte o pênalti marcado e vai pro intervalo ganhando de 1-0. Quando o Corinthians volta do intervalo, o Ramon Dias desfaz a linha de 3 zagueiros. Sinceramente, eu não teria colocado o André Ramalho. O Félix Torres estava bem? Não muito. O Pedro Tchoca fez o pênalti, estava estabanado, estava um pouco nervoso? Tava, mas o André Ramalho não está bem. Eu sei que era uma decisão difícil, mas enfim, ele decide voltar para um 4-4-2, tira o João Pedro Tchoca, coloca o Carrilho e tira o Félix Torres, coloca o André Ramalho. E o André Ramalho participou passivamente de um dos outros gols que o Barcelona fez. Não me recordo agora se foi o segundo ou se foi o terceiro, mas ele estava lá, não conseguindo diminuir espaço, deixando o jogador do Barcelona finalizar. Aí o Corinthians volta, então, do intervalo para esse esquema 4-4-2, consegue ali ficar razoavelmente com a bola, mas ainda sem ser incisivo, sem conseguir levar perigo. Gente, a gente tá falando de um jogo de mata-mata, que vale uma vaga na fase de grupos da Libertadores. E o Corinthians parecia que estava jogando um jogo de cumprir tabela, porque não dá para ter essa postura e depois você falar assim, a gente queria muito essa vaga, mas tem que mostrar em campo. Aí não sei se é a sequência de jogos decisivos, a viagem, tudo isso entra na conta, mas sinceramente, por mais cansado que o jogador esteja, dava para fazer melhor, dava para competir. Então o Corinthians voltou pro segundo tempo tentando alguma coisa, mas sem ser eficiente. Aí, com 18 minutos do segundo tempo, para mim, foi um dos vereditos ali pro Barcelona conseguir mais espaço ainda e ampliar o placar. Por quê? O Ramon Dias tira o Alex Santana, que era o único jogador de meio de campo com características de mais marcação, de mais imposição física, de mais combate. É verdade, ele parecia cansado, mas acho que dava para ele aguentar. Porque o Ramon Dias tira o Alex Santana, coloca o Maicon, aí ele tira o Garro, coloca o Romero e muda de novo o esquema com 3 atacantes. É verdade, o Memphis, muitas vezes, quando tá os 3 atacantes lá, ele dá um passinho para trás e fica ali mais na articulação.
Quando o Ramon deixa o Bidon em campo e tira o Alex Santana, me dá a impressão que ele estava assistindo outro jogo. Aí ele merece críticas. Então, quando a gente fala que muitas vezes o Ramon Dias, a comissão técnica, não faz a leitura do que está acontecendo no campo, é porque eles têm essas trocas equivocadas. O Bidon não estava jogando. O Bidon, que foi muito elogiado por mim no jogo contra o Mirassol, porque ele fez uma partidaça, não entrou em campo contra o Barcelona. O Bidon não marcou, o Bidon não competiu, o Bidon participou de uma jogada. Quando o Bidon conseguiu dividir uma bola no segundo tempo, ele participa da jogada que foi ali aos 20 minutos do segundo tempo, que o Memphis perde o gol, né? Finaliza e o goleiro consegue defender, mas pra mim, mais o Memphis perdeu do que mérito do goleiro. Ali, naquela jogada, o Bidon conseguiu competir, mas é muito pouco. Em 90 minutos você competir em uma jogada, praticamente. Então o Bidon não estava bem. Não dava pra tirar o Alex Santana e colocar o Bidon. Aliás, e deixar o Bidon. Ou então, se você queria se segurar o empate, que colocasse o Rian. O Rian, tecnicamente, ele não tem qualidade, mas ele briga. Mas ele marca. Mas ele chega junto. Poderia tomar um amarelo, sei lá. Não sei. Mas por característica de jogador. E pelo que parecia que o Corinthians queria, que era ali segurar um empate, ou sei lá, 1-0 estava no lucro, coloca o Rian. Agora você tira o Alex Santana, que era o único que estava ali no meio de campo, competindo, marcando, coloca o Maicon, que não conseguiu parar o jogador, não conseguiu diminuir espaço, o cara fez o que quis com o Maicon dentro da área, no lance do gol do Barcelona, e aí deixa o Bidon. Então você ficou com o Bidon, com o Maicon, que não tem esse poder de marcação, nenhum dos dois, conseguem marcar sim, mas sabe, com uma marcação frouxa. O Corinthians o jogo todo com uma marcação passiva, porque aí também não é nem questão de característica. O jogador é mais ofensivo, é mais defensivo, mas competir, combater, não importa se você é defensivo ou ofensivo, você tem que disputar. O Corinthians estava muito passivo no jogo. Pra mim, essa mexida piorou mais ainda, deu mais espaços. O Romero, coitado, não pegou na bola. O Thales entrou, não pegou na bola, aos 29 minutos ele tira o Memphis, coloca o Thales praticamente também não pegou na bola, o Corinthians não conseguiu ter poder ofensivo, aí teve uma chance aos 37 minutos do segundo tempo, numa bola batida pelo Maicon de fora da área que bate na trave, aí tem rebote, gera um escanteio pro Corinthians, o Barcelona recupera na cobrança de escanteio do Corinthians e faz o terceiro gol, porque o Corinthians estava totalmente descompactado, bagunçado em campo, sem postura. Então, a maior crítica é pro técnico que mexeu errado, que escolheu errado as peças, na minha opinião, em vários momentos ao longo do jogo, e aos jogadores, que não tiveram postura de um time que realmente quer brigar por uma vaga na fase de grupos. Agora o Corinthians vai estar cansado por conta da viagem, jogou quarta-feira, vai enfrentar um Santos descansado, com uma semana de preparação, e o Corinthians vai ter que se virar para passar pelo Santos, porque aí é aquela coisa que o futebol, né, ele te leva do inferno ao céu, da quarta pro domingo. Então, se o Corinthians quiser se recuperar, ganhar um fôlego e até um encorajamento, né, se fortalecer, ele precisa passar do Santos no sábado, no domingo, na semifinal, para aí sim ir para o jogo de volta contra o Barcelona, precisando fazer um jogo perfeito, porque não é só o Corinthians fazer 3 gols. Eu não duvido que o Corinthians possa fazer 3 gols na Neoquímica Arena, mas eu duvido que o Corinthians não tome um gol, porque isso tem sido um problema para o Corinthians. Então o Corinthians vai ter que fazer um jogo perfeito para tentar se classificar para a fase de grupos da Libertadores, senão ele vai só ganhar um prêmio de consolo, uma vaga para a Sul-Americana. E esse time, que o Ramon Dias diz que tem tanto orgulho pelo que eles fizeram no ano passado, não adianta, não vai adiantar ter feito tudo que fez para morrer na praia agora e não disputar a Libertadores. Vai acabar a temporada do Corinthians se ele for eliminado na Libertadores? Não, porque o Corinthians vai ter Copa do Brasil, Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro, né? Então tem toda uma temporada pela frente, mas vai ser extremamente frustrante e principalmente por a gente olhar o time em campo e ver a postura
e pensar, esse time pode render mais, esse time tem condições de jogar mais. O que está acontecendo, porque o Corinthians oscilou desse jeito, aí é o Ramon Dias, a comissão técnica dele, que precisa entender o que está acontecendo e ajustar, arrumar a casa para o Corinthians fazer um bom jogo contra o Santos e fazer um bom jogo de volta contra o Barcelona de Guayaquil. Esses 2 jogos, claro, você acompanha aqui na Rádio Coringão e deixa aqui, torcedor, o seu desabafo, o seu comentário, o que você acha que deu errado, o que aconteceu com o Corinthians para ele perder de 3-0 contra o Barcelona de Guayaquil. Até a próxima análise e vai, Corinthians!